Rafael Stern, sou do Rio de Janeiro, tenho graduação em Geografia e estudei também em Israel. Minha monografia na faculdade foi a questão da água em Israel, e depois eu fui morar em Israel e estudei também toda a questão de recursos hídricos e outros temas ligados ao meio ambiente numa instituição de pós-graduação em Israel e tal. E fui convidado pelo Marcel para falar um pouco com vocês sobre a questão da água em Israel. Bom, hoje, dia 29 de março, uma semana depois do Dia Mundial da Água, foi no domingo passado, dia 22 de março, eu acho que também por todo o contexto que a gente está vivendo em São Paulo e no mundo em geral, é muito pertinente trazer o foco, né, da água em Israel. Eu vou começar então só mostrando aqui dois pequenos vídeos, duas pequenas campanhas que Israel lançou há alguns anos, e a partir daí a gente começa a nossa brincadeira. ישראל מתייבשת, ולא רק ישראל. זה קורה גם באוסטרליה, זה קורה גם בספרד, בקליפורניה, זה קורה בכל העולם. העולם מתייבש, אנחנו מתייבשים, וזו לא רק שנת בצורת, וגם אם יהיה חורף גשום, זה לא יספיק. כי ישראל מתייבשת, ואין, פשוט אין לנו מים לבזבז. נדמה שירד הרבה גשם, נכון? זה רק נדמה. עד היום ירדו רק כ-40% מכמות הגשמים הממוצעת. חייבים להמשיך לחסוך, כי ישראל עוברת עוד חורף יבש. Bom, essas duas campanhas foram lançadas em Israel há mais ou menos 5 anos, e eu poderia dizer que hoje em dia elas praticamente não são mais relevantes. Tá? Muitas coisas aconteceram em Israel nos últimos 5 anos na questão da água, e a gente vai agora, nos próximos minutos, falar um pouco sobre isso. O que mudou tanto em Israel que hoje em dia a gente praticamente é muito difícil ver uma campanha nova dessas surgindo por lá. Tá? Bom, não vou me alongar muito falando sobre a questão da água no mundo. Todo mundo sabe que a água doce e potável é um recurso muito escasso, apesar do planeta Terra ser predominantemente formado por água. E a gente está acostumado sempre a ver uma coisa mais da África, mais de países muito subdesenvolvidos. Essas imagens são muito clássicas, né, dos retirantes da seca e de pessoas da África e tal sofrendo com isso. Só que eu acho que hoje em dia a gente nem precisa trazer essas imagens. Acho que para quem mora em São Paulo, essa imagem talvez seja mais chocante ainda. Acho que todo mundo sabe. Esse aqui é o reservatório da Cantareira, um deles, né, já totalmente seco. E a gente sabe que, chegou na gente, né, a questão da água, ela está no nosso dia a dia, aqui em São Paulo também, com a distribuição e o acesso. E agora, por que falar de Israel sobre essa questão da água? Como todo mundo deve saber, o povo judeu tem uma tradição milenar de lidar com a questão da água. Alguém saberia dizer mais ou menos quando isso começou? Tradição judaica, assim, de lidar, de gerir recursos hídricos muito bem e tal. A gente, sim. Por aí, mas agora que a gente está se aproximando de Pessach, eu traria um contexto um pouco mais da época, quando o povo judeu estava no deserto e eles queriam beber água, o Moshe deu com um cajado na pedra e jorrou água e o povo pôde beber. Tá? Então, realmente é uma tradição milenar. Moshe andando com o povo por 40 anos pelo deserto, justamente para procurar o único ponto no Oriente Médio que não tinha uma gota de petróleo, mas, enfim, água ele conseguiu tirar da pedra. O que é Israel? Onde é Israel? O que é tudo isso? Israel é um pequeno país, localizado no Oriente Médio, uma região de clima predominantemente semiárido, uma área muito pequena, menor que o estado do Sergipe no Brasil, 8 milhões de habitantes, e, enfim, mais da metade do país é formado por deserto, e a outra metade é formado por uma região onde o clima se assemelha muito ao clima do Nordeste brasileiro, assim, realmente muito seco, a média de precipitação é muito baixa. E como que Israel consegue lidar com toda a questão da água? Vamos trazer primeiro alguns números, só para a gente começar a se familiarizar. Qual é a demanda de água em Israel a partir de cada setor? É um pouco diferente da média mundial. Geralmente, a média mundial é 70% para a agricultura, 20% para a indústria, 10% para o urbanismo, né, para, enfim, o uso doméstico da água, o nosso uso do dia a dia. Em Israel, o uso doméstico ele é muito maior do que o uso industrial.
Bom, essas cifras, elas são um pouco diferentes, eu vou explicar por quê. Aqui embaixo, pena que não dá para ver, a gente tem um gráfico que vai até o ano 2007, e a gente pode ver aqui que na agricultura, o consumo de água... Convencionalmente, quando a gente fala de gestão de recursos hídricos, a gente usa a notação de milhões de metros cúbicos. 1 metro cúbico são 1000 litros de água. Okay? Então, convencionalmente, a gente converte isso para metro cúbico para ficar mais palpável, para não ficar na cifra de trilhões, quatrilhões e tal. Tá? Então, em Israel, a gente está nos milhões de metro cúbico, que seria tipo bilhão de litros de água. Tá? Então, tradicionalmente, a agricultura, tá, nesses últimos... aqui embaixo, esses anos entre todos, a agricultura consumiu entre 1.000 e 1.200 metro cúbico de água que a gente chama de água pura, água potável em Israel. Nesses últimos anos isso mudou, e eu vou tratar disso um pouco mais para frente, porque tem a questão do reuso do esgoto, tá? Mas vamos trabalhar com essas cifras, que são as cifras atuais da Autoridade das Águas, que eu já vou explicar também o que é essa Autoridade das Águas em Israel. Então, a agricultura, ano 2015, está consumindo 530 milhões de metros cúbicos de água, a indústria 100, o uso urbano doméstico 880, e ainda tem uma coisa nova que está sendo feita, que é a reabilitação dos aquíferos. Tá? Que antigamente os aquíferos, a água subterrânea em Israel era explorada muito acima da capacidade de recarga dos aquíferos, e isso gerava muitos problemas. O principal problema é a invasão de água salina, né, de água do mar nos aquíferos, o que poderia impossibilitar qualquer uso dessa água sem a dessalinização e tal. Então, é muito importante reabilitar os aquíferos, porque, enfim... por que não usar menos, né? É uma boa pergunta. Você pode usar menos, só que, assim, em Israel tem uma questão de sazonalidade também da água, que é frio e chuvoso no inverno e seco e quente no verão. É um clima temperado mediterrâneo, para quem lembra da geografia da 8ª série. Então, assim, quando está quente, está mais seco. E quando está mais frio, tem água em abundância. Então, às vezes, sobra água no inverno. Então, você tem que, de alguma forma, armazenar essa água. Então, no verão, eles extraem muito mais do que podem do aquífero, mas no inverno, eles acabam colocando de volta muito mais. Isso é uma coisa que está sendo feita recentemente, é uma coisa muito importante para manter os recursos hídricos. Vizinhos. Tá? Esse é um uso da água importante em Israel. Israel, em 94, assinou um acordo de paz com a Jordânia, e um termo muito importante desse acordo era a transferência de água. Tá? O lago Kinneret, eu vou falar mais da bacia dele daqui a pouco, mas enfim, toda a bacia de captação do Rio Jordão e do lago Kinneret é uma bacia compartilhada pelo Líbano, pela Jordânia, pela Síria, por Israel e pelos palestinos, mas o lago Kinneret está atualmente totalmente em território israelense. Então, é como se não fosse justo que, apesar do Lago Kinneret estar todo em território israelense, muito da água que chega no Lago Kinneret, ela vem de outros países. Então, esses países também teriam o direito de usar essa água. E, durante o acordo de paz com a Jordânia, ficou acordado que Israel transferiria para a Jordânia uma quantidade fixa de água por ano para a Jordânia. Além disso, nos acordos de Oslo, Israel também fechou uma quantidade fixa de água para fornecer aos palestinos, tá, em Gaza e na Cisjordânia. Então, isso também é uma demanda de água que existe e é relevante em Israel. Além disso, cada vez mais Israel está liberando água para o meio ambiente, para os rios e para tudo que precisa na natureza. Então, a gente tem essa cifra aí da demanda total atual de 1.840 milhões de metro cúbico de água potável. Tá? Estou falando aqui de água pura. Um pouquinho de uma caracterização geográfica de Israel. Aqui na direita de vocês são os dois aquíferos, os aquíferos principais, o aquífero da costa e o aquífero das montanhas, o que é o vermelho. O aquífero das montanhas, que é o vermelho, a gente pode ver já uma questão um pouco problemática. Vocês podem ver que ele está praticamente todo na Cisjordânia. Então, tem uma questão de uso dessa água muito complexa. Israel detém praticamente todos os direitos de uso dessa água. Os palestinos não podem extrair, cavar poços e usar essa água, só podem receber essa água através da Mekorot, que é a distribuidora de águas em Israel. Isso dá muito problema, mas não vou entrar tanto na questão política hoje, vamos falar um pouco mais de meio ambiente e da questão mais, enfim, né, ecológica da questão. Esse outro mapa da esquerda, eu acho ele muito visual, né, muito bom para a gente entender um pouco da geografia em Israel. Tem lá a planície costeira, a Cordilheira Central, que é onde está a Judéia, Samaria, né, Jerusalém, tudo, e o Vale do Rio Jordão. A gente pode ver claramente lá o Mar Morto no fundo do vale, bem abaixo do nível do mar.
né, 420 metros abaixo do nível do mar. O Lago Kinneret, lá no norte, também 200 metros, mais ou menos 215 metros abaixo do nível do mar. E essas duas, né, a bacia do Kinneret e dos aquíferos, são a principal fonte de água em Israel historicamente. Tá? Durante praticamente toda a história de Israel, Israel só tinha essa água para usar, que é a água do Kinneret e a água dos aquíferos. O total que Israel conseguia extrair desses recursos naturais, ainda que extraísse muito mais do que podia, é muito menos do que essa demanda total de 1.840 milhões de metros cúbicos por ano. Por isso, aquela campanha praticamente histérica que Israel lançava frequentemente de economia de água. Por isso, o pânico depois de cada inverno fraco, né, em questão de chuva e tal. Não sei se todo mundo sabe, mas Israel chove um período muito específico no ano. Começa um pouco em setembro, outubro, mas o grosso das chuvas é dezembro, janeiro e fevereiro. Fora isso, os meteorologistas saem de férias, porque não tem o que fazer, não vai chover de maio a setembro, não tem o que fazer, não tem chuva, uma gota. Então, era um pânico. Acabava o inverno, se o Kinneret não estava num nível bom, não tinha mais o que fazer. Mas o que aconteceu nos últimos anos? Israel adicionou... Bom, aqui está recursos naturais, o que Israel conseguia extrair, né, 1.170 atualmente. Essa cifra vai mudando bastante, porque com outros inputs de água, Israel está cada vez retirando menos água do Kinneret e dos aquíferos. Mas, enfim, a dessalinização de água salobra ainda é um uso pequeno e é um uso já tradicional, de coisa de 30 anos que Israel já extrai água subterrânea que tem um nível de salinidade médio e dessaliniza essa água, mas nos últimos, a gente pode ver aqui, 7 anos, a dessalinização da água do mar revolucionou praticamente a história da água em Israel. Israel atualmente tem 5 grandes usinas de dessalinização de água do mar, e é uma coisa muito louca, assim, tipo, cada usina que abre é a maior do mundo. Abriu a de Ashkelon, maior usina de dessalinização do mundo. Aí abriu a de Sorek, maior usina de dessalinização do mundo. Aí daqui a 2 meses vai abrir a de Ashdod, é a maior do mundo também. Israel tem as 3, 4, as 5 maiores do mundo. Israel tem 5, são as 5 maiores do mundo. Tá? É uma coisa revolucionária. Até então, já existia dessalinização da água do mar, mas era o quê? Era em países do Oriente Médio também, Arábia Saudita, Emirados Árabes, tal, países riquíssimos em petróleo. O que eles faziam? Pegavam a água do mar e evaporavam a água do mar e condensavam de novo. É um processo que precisa de muita energia e esses países têm petróleo sobrando, então para eles era viável fazer isso. Para Israel não era viável fazer uma dessalinização por evaporação. Então qual foi a técnica que Israel desenvolveu? É uma técnica chamada osmose reversa. Sei também, a gente aprendeu isso na escola, osmose, né, que é, enfim, uma membrana semi-permeável, passa água, retém os sais, né, vai do hipersaturado para o menos saturado, enfim, do menos saturado para o mais saturado, a água. Mas o que Israel faz? Faz uma osmose reversa. Então você tem água com muito sal vindo do mar, e através de uma pressão numa membrana em espiral, essa água passa, os sais são retidos, e Israel usa essa água praticamente destilada. Israel, inclusive, tem que adicionar sais nessa água para a gente poder beber. Isso é uma coisa saudável, tudo. Precisa de boro, magnésio, tem vários minerais que a gente precisa extrair da água, e isso se tornou economicamente viável. Israel está fazendo isso em larga escala. Atualmente, da mais moderna, o custo de cada 1.000 litros, de cada metro cúbico, é 50 centavos de dólar, que é muito próximo do custo de extração e distribuição das águas superficiais e subterrâneas. Então, é uma coisa viável. Hoje em dia, você vai em Israel, você abre a torneira para beber água, em praticamente qualquer lugar do país, você está bebendo água dessalinizada. Tá? Isso é muito forte, isso mudou para sempre e está mudando a história da água em Israel. Outra coisa que eu vou falar mais para frente, que revolucionou totalmente também, é o reuso da água do esgoto. Tá? Enfim, Israel está reutilizando a água do esgoto para irrigação na agricultura em larguíssima escala, sem comparação com nenhum outro país do mundo, mas eu vou falar melhor disso lá na frente. Então a gente pode ver que no ano de 2015, a demanda com o suprimento de água, contando com o input da dessalinização, está praticamente zerada. A gente pode dizer que Israel não tem problema de água atualmente. Bom, eu vou falar um pouquinho mais para frente. Mas quais são os problemas de tudo isso? Tá? Claro que tudo tem vários lados. Então vamos falar primeiro da questão
recursos naturais. É muito bom, só queria... Quem é esse computador? Tá, tipo, muito bom esse computador, porque o PowerPoint aparece o próximo slide aqui no cantinho, aí dá para ver já o que eu vou falar. Não tem que esperar, sabe? Então, assim, quais são os problemas, tá? Quando a gente está falando de extração de recursos naturais. Deixa eu só voltar aqui bom, tem aquela pico lá em cima, no lado direito, que é o Monte Hermon, todas as colinas do Golan. Tudo isso é a bacia de captação do Lago Kinneret. Tudo que chove lá ou neva lá, eventualmente vai cair no Lago Kinneret, tá? Através de principalmente 3 rios, que é o Rio Dan, o Snir e o Banyas, e eles se juntam e formam o Rio Jordão, e o Rio Jordão desemboca no Kinneret, tá? Mas depois do Kinneret, no sul do Kinneret, a gente tem a segunda parte do Rio Jordão, que ela vem do Kinneret até o Mar Morto. E aqui ele para, ele não vai para lugar nenhum, fica no Mar Morto. Ele evapora, né? Porque tem muita evaporação no Mar Morto, então ele chega lá e evapora. Mas isso, historicamente, milhares de anos, é o caminho da água naquele lugar. Mas o que acontece? Na década de 50, 60, Israel construiu a Adutora Nacional, que é um grande canal de distribuição que extrai água do Kinneret e distribui para o país inteiro. Okay? E com isso, Israel desviou 98% do curso do Rio Jordão ao sul do Kinneret. Tá? O Rio Jordão ao sul do Kinneret, ele, durante muitos meses do ano, não chega no Mar Morto. Nenhuma gota de água chega no Mar Morto durante muitos meses do ano. Isso aqui é a represa de Deganha, é a represa que foi construída ao sul do Kinneret para impedir que a água saia e para poder distribuir toda essa água para o país inteiro, para o uso do país inteiro. Essa represa não é aberta desde 1992, quando a gente teve a erupção lá do Pinatubo, que revolucionou o clima mundial e o negócio transbordou, Tivéria ficou alagada, tudo. Chegaram a abrir em 92, desde então nunca mais abriram. O Rio Jordão, lá em cima, tem como apagar essa luz aqui? Ele é caudaloso, tá? Antes de chegar no Kinneret, o pessoal faz rafting, né? Você pode chamar de rafting. E aí, aqui embaixo tem a foto do Kinneret da parte sul, o Jordão da parte sul, antes de chegar no Mar Morto. Ele não passa de um filete de água e, na real, ele recebe muito esgoto in natura vindo da Cisjordânia, vindo da Jordânia, vindo de Israel. E é esse esgoto in natura que chega no Jordão do Sul, no Jordão inferior, que mantém esse canal de água. Se não fosse o esgoto jogado lá, nem isso ia ter. Tá? Então, a situação do Rio Jordão é totalmente caótica, colapso do rio, praticamente não existe. O que Israel libera, às vezes, um pouquinho de água, é para manter aberto o sítio de batismo lá, que tem muito peregrino cristão que vai se batizar lá no lugar que Jesus foi batizado. Eu não me batizaria naquelas águas, nem se fosse cristão, porque são muito sujas por causa desse esgoto todo que chega e da quantidade pequena de água que Israel libera. Tá? Qual é o problema de tudo isso? Essa água que chegaria no Mar Morto não chega mais. E o que acontece com o Mar Morto nos últimos 40 anos é que a cada ano a superfície dele abaixa 1,20 metro, 1,30 metros, dependendo do ano. A gente pode ver aqui as camadas que ele tinha e ele vai retraindo. Ano por ano, ele vai retraindo, retraindo, retraindo. Essa aqui é a imagem dele em 72, a área que ele ocupava. Em 89 e em 2011, a área é muito menor. Tá? Aqui no sul, tem essa parte azul, tal, que é uma parte muito rasa, que são piscinas artificiais, que é uma água que é bombeada, é uma quantidade fixa, então essa parte sul nunca diminui, porque são as empresas de extração de potássio, de magnésio tal, que mantêm essas piscinas de evaporação, acelerando ainda mais a evaporação e a perda de superfície do Mar Morto. Uma consequência disso é que a água que ficava no solo, o solo vai secando também, o solo adjacente ao Mar Morto, e a gente tem os fenômenos das dolinas, que é um processo erosivo tal, que está destruindo muito da infraestrutura da região do Mar Morto. Tá? Isso é um problema muito sério e cada ano está se agravando mais. O Mar Morto corre um risco sério de entrar em colapso. Sim. Sim. Que Israel desvia a água, ele construiu uma represa no Kinneret para não fluir água para o sul do Rio Jordão, para poder distribuir no país inteiro. A Adutora Nacional, Movil Artzi, ele traz a água do Kinneret até o norte do Negev. E o país inteiro, historicamente, usava essa água do Jordão do Sul, que acabou. O rio acabou e o Mar Morto está secando. Israel agora está fechando um acordo com a Jordânia, esse ano já avançou bastante, de trazer água de Eilat para preencher o Mar Morto. Isso é uma coisa muito complexa. Ano passado a gente discutiu muito isso no modelo Knesset, eu não vou entrar muito nessa discussão agora, mas é bastante, enfim,
complexa e contraditória esse plano. Tá? Bom, vamos falar agora da questão da governança da água. Tá? Eu assisti uma palestra interessante essa semana de um cara do Banco Mundial que trabalha com água aqui em São Paulo, que ele falou que o Brasil tem o ciclo hidrológico e o Brasil vive o ciclo hidroilógico, tá? Que não tem planejamento nenhum e a gente vai pendendo, né, entre o pânico e a apatia. Ok. O pânico quando, enfim, a apatia, chove pra caramba, alagamento, tal, tudo bem, tem água pra caramba, aí de repente fica sem chover, pânico. Aí chove de novo, apatia, pânico. Tá? É o ciclo hidroilógico. Israel não pode simplesmente viver segundo essa lógica. Então, o que aconteceu? Em 2007, Israel criou a Rashut Hamayim, que é a Autoridade das Águas, que foi uma coisa muito importante. Por exemplo, qual é a grande questão que poderia ser trabalhada em São Paulo na questão da distribuição de água? As perdas no sistema de distribuição, ou seja, a água que sai da cantareira e chega nas nossas casas, indústrias e tal, estima-se que entre 30% e 50% dessas águas são perdidas nos vazamentos dos canos no caminho. Tá? Isso é muito complicado, porque é muito difícil encontrar o lugar desse vazamento, é muito difícil consertar esse vazamento, é muito difícil lidar com isso. Tá? Londres também tem a cifra hoje em dia está em 37%, tá? Isso não é um privilégio do Brasil. Londres também sofre com isso, todo mundo sofre com isso. E o que acontece? Antigamente, em Israel, isso era uma questão de administração das prefeituras. Né? As prefeituras tinham que lidar com isso, só que Israel não é um país também perfeito, todo mundo sabe que isso não dá voto. Né? Dá muito mais voto você construir uma praça, construir sei lá o quê, e você consertar o vazamento do cano, não dá tanto voto. Israel entendeu isso, o que Israel fez? Tirou a administração disso das prefeituras e criou um órgão nacional de administração das águas chamado Comissão das Águas. Com isso, a perda na distribuição caiu para menos de 10%. Era muito mais alto e caiu. Hoje em dia, menos de 10% da água é perdida no processo de distribuição em Israel, e essa cifra ainda está caindo, porque a Autoridade das Águas foi criada só em 2007, ou seja, eles estão crescendo, se estruturando cada vez mais e trabalhando para cuidar disso. Então isso é importantíssimo, é um fator que melhorou muito também a questão do uso da água em Israel. O preço da água aumentou muito desde a criação da Rashut Hamayim, porque acabou com todo tipo de subsídio. Muitos países subsidiam a água para os agricultores, que são os usuários de 70% do volume captado. Em Israel não existe esse tipo de subsídio, você paga o preço que a água custa, e isso faz bastante diferença também. E outra questão existe uma cota para uso doméstico, ou seja, você tem que declarar quantas pessoas vivem na sua casa, e você tem uma cota de uso com preço fixo. Se você passar dessa cota, você paga o preço que é praticamente o dobro, tá? A cada litro excedente dessa cota. Isso também melhorou bastante. Outra questão que faz toda a diferença no uso da água em Israel, método de irrigação. Israel desenvolveu, foi criado lá, um método de irrigação por gotejamento, ou seja, o cano furadinho com esse aparelhinho dentro, que é controlado por computador, a pressão, o tamanho da gota, a frequência das gotas. As gotas de água, elas são lançadas diretamente na raiz das plantas, o que diminui as perdas por evaporação, e você tem eficiência máxima no uso da água. Tá? A gente tem aqui uma tabela de eficiência. Inundação em sulcos essa é a forma mais usada de irrigação no mundo. É uma técnica desenvolvida há 4.000 anos pelos nabateus e não mudou. É uma técnica que você inunda a região e você perde mais de 50% da água que você usa. É usada nos Estados Unidos, usada no Brasil, usada no mundo todo, que tem eficiência baixíssima. E lá em cima a gente tem o gotejamento, que é praticamente toda a agricultura em Israel usa essa técnica. Tem um pouquinho de aspersores também, que tem uma perda, mas também é uma perda menor. Mas, enfim, isso também faz toda a diferença na diminuição da demanda, no manejo da demanda da água, principalmente no setor agrícola, que é o que mais usa. A dessalinização eu já falei bastante, e como o tempo está ficando curto, eu vou... Oi? Exatamente. Esse aqui é o mapa das 5 grandes usinas de dessalinização em Israel. Tem muitas outras menores de águas subterrâneas. Eilat também já tem algumas de mar que são antigas, mas as principais que, bom, como vocês podem ver, a maioria da população israelense vive, né, nessa zona costeira muito estreita, e essas 5 usinas estão lá abastecendo essa população. A quinta, que é a de Ashdod, vai abrir daqui a 2 meses, está quase pronta, e isso distribui tudo. Essas aqui, esses cilindros brancos, são as membranas que eu falei. Tá? Aí dentro desses cilindros brancos tem as membranas todas enroladinhas num espiral, e a água vai passando por elas e é extraída pelo esse cano no meio, a água destilada, que depois vai para o processo de adição de sais.
Tá? Reutilização de efluentes, que eu falei que eu ia falar só para fechar. Israel coleta e trata 90% do seu esgoto. Tá? Isso já é uma coisa sem precedentes no mundo, só que 90% do esgoto de Israel é tratado e 75% do esgoto total, que é tipo 87% desses 90%, é usado na agricultura. Ou seja, a agricultura usa água de esgoto. Eu vou contar um segredo para vocês não espalhem muito. Se você desperdiça água em casa, em Israel, você não está de fato desperdiçando água, você está de fato gerando mais esgoto, que vai gerar mais esgoto, mais água para a agricultura, porque a agricultura é o setor que mais usa água. Então, você não tem esgoto suficiente para abastecer a agricultura só de esgoto. Então, a agricultura tem que usar água potável para suprir a falta de esgoto. Mas se você meio que desperdiça água em casa, você está gerando mais esgoto que vai para a agricultura de qualquer forma. Então, é um gap que fechou, muito importante. Tá? Eu trabalhei num kibbutz de agricultura que queria expandir seus campos. Eles falaram, olha, a gente já tem o dinheiro, a gente já tem a estrutura, a gente já tem tudo, a gente está esperando o esgoto. Porque Beersheba, que é a cidade mais próxima daqui, já dá todo o esgoto que tem para a gente. A cidade precisa crescer para gerar mais esgoto para a gente poder ter mais água, porque eles não vão dar água potável para a gente. Ou seja, eles estavam esperando esgoto tratado, claro, para poder irrigar e expandir os campos. Antes disso, eles não podiam expandir os campos. É muito doido mesmo, tá? O segundo país do mundo que mais faz isso é a Espanha. E vocês podem ver, esses aqui são dados de alguns anos, mas não mudou muito. Israel com 75%, a Espanha com 12%. É o segundo país do mundo que mais faz isso. Enfim, Estados Unidos 1%. Então, é uma coisa realmente sem precedentes que Israel faz, que mudou totalmente a história do uso da água em Israel. Bom, imagenzinhas bonitinhas de água no deserto, para fechar. Em Gedi à esquerda, em Novidata à direita, que eu adoro. Fotos minhas. É isso, sei lá, se a gente tiver tempo para perguntas ou qualquer coisa... Boa pergunta. Toda a população judaica recebe água, isso é praticamente 100%. População beduína, tem muitas cidades beduínas em Israel que são reconhecidas e tem uma estrutura toda e tal, mas tem muitas populações beduínas que não são nem reconhecidas pelo Estado, então não tem água encanada nesses vilarejos, mas são povoados muito pequenos e muito marginais assim, no deserto e tal. Mas, em geral, até lugares mais afastados no deserto, que sejam, enfim, reconhecidos pelo país e pelas prefeituras e tudo, recebe água encanada. Não tem algum lugar que, tipo, as pessoas, enfim, têm cidadania, têm tudo, têm direitos e que não receba água. Eu nunca ouvi falar de um lugar desse, assim. Tá? Fala. São 3 comentários, por favor. A importância para vocês ligarem um comentário que ele fez, que é o reabastecimento, a devolução de água para os aquíferos. É uma coisa que alguns países estão fazendo, quando a maioria está só preocupada em usar e não. Isso é uma coisa assim, muito legal de ficar atento. Segundo, infelizmente, a próxima maior usina do mundo de desestatização não é em Israel, é na China, mas é tecnologia israelense, é uma empresa israelense. Terceiro, que é importante também o pessoal situar e entender como soluções, são os 2 aquíferos que ele falou, então essas 2 reservas grandes de água, e a terceira seria uma contribuição do KKL, que são 257 reservatórios d'água, que essa água é captada nesse período pequeno, e que representam como se tivesse mais de um aquífero, só para ter ideia da dimensão, e sem tomar muito tempo eles conseguem construir esses reservatórios
confirmasse se é isso mesmo, porque parece que a informação deles não é muito legal. Sim, bom, contratualmente Israel vende água para os palestinos, né, através da Mekorot, e de fato praticamente não tem tratamento do esgoto em território palestino. Eu inclusive visitei na região de fronteira entre Jenin e Gilboa, que é uma cidade israelense, Gilboa do lado de cada linha verde, e Jenin, que é do lado de lá da linha verde. O que acontece? O esgoto de Jenin, ele entra no rio que tem lá, que passa por Gilboa. E o que as duas cidades fizeram? As duas prefeituras se uniram e a Gilboa, que é a cidade judaica, capta esse esgoto, manda para uma estação de tratamento em Gilboa. Ela volta tratada para Jenin e é lançada de novo no rio, para esse rio poder correr com água pura. Isso é um caso que eu fui visitar, que é muito interessante de cooperação. Mas, de fato, boa parte desse esgoto da autoridade palestina é lançada in natura no Rio Jordão, o que mantém o Rio Jordão vivo, como eu expliquei antes. E também tem uma questão seguinte, que a infraestrutura de tratamento desse esgoto devia ser da autoridade palestina. Eles que deviam construir isso em seu território e tratar esse esgoto. Mas a Cisjordânia é dividida em área A, área B e área C, né, segundo os acordos de Oslo. Área A totalmente de administração palestina, B e C com a administração militar israelense, e eles precisam de autorização do exército para construir qualquer coisa em área B ou área C. E é muito difícil construir uma estação de tratamento de esgoto na área A, que são áreas somente urbanas, né, muito densamente povoadas, com uma área pequena. Eles precisariam construir isso na área B e na área C. E dificilmente Israel dá essa autorização de construir usinas de tratamento de esgoto em larga escala. Então, isso dificulta bastante também a questão do tratamento da água na autoridade palestina. Eu visitei diversas cidades palestinas e conversei com prefeituras durante o curso que eu fiz, e realmente eles falavam muito dessa dificuldade de tratar o esgoto devido à falta de autorização para a construção das estações de tratamento. Mas, bom, realmente é complicado e acaba entrando em natura no meio ambiente. Então, assim, é super de interesse tanto dos palestinos quanto de Israel, quanto de qualquer pessoa que se importe com o meio ambiente daquela região, que esse esgoto palestino também seja tratado. Então, que haja um diálogo de fato maior e uma cooperação maior entre a Autoridade Nacional Palestina e o governo israelense para poder tratar disso, porque o meio ambiente não vai esperar um acordo de paz para... Enfim, ele vai ser degradado, quer exista acordo de paz ou não. Sam. A gente ouve falar muitas críticas de que proporcionalmente a autoridade palestina recebe muito menos água do que a cidade israelense. E até agora não consegui ver fatos e análises que explicam se isso é verdade e, se é verdade, por que isso está acontecendo. Tá. Bom, essa não foi muito a minha área de foco na monografia. Eu tratei mais de o uso da água em Israel, assim, os desafios e como que essa sociedade se adaptou e enfrentou esses desafios, comparando com outras sociedades em volta que sofrem os mesmos problemas e não conseguiram dessa forma. Mas eu sim li bastante sobre isso, e o que eu posso te responder é assim: os palestinos e, vamos dizer, a população judaica, você diz, da Cisjordânia, né, dos assentamentos, que reclamam da disparidade, mas eu acho que é nisso. Assim, os assentamentos e as cidades palestinas, que são muito um perto do outro, recebem água da mesma fonte, que é a Mekorot. E, bom, como eu falei, os palestinos não têm direito de extração direta dos aquíferos, eles não podem cavar poços e usar essa água diretamente, eles usam a água da Mekorot, de Israel. Então, assim, a questão da quantidade, eu acho que não faz diferença. Não falta água nas cidades palestinas, na questão de distribuição. Pelo menos não naquelas que são reconhecidas, tal. Se existem vilarejos, mas assim, esse problema também existe dentro de Israel, nos povoados beduínos muito pequenos e muito esparsos que não estão inseridos em nenhum sistema nem de esgoto, nem de água, nem de lixo, nem de educação, nem de nada. Então, se existem vilarejos palestinos muito afastados, que também podem estar fora dessa distribuição, isso também, de certa forma, é uma questão de responsabilidade da Autoridade Nacional Palestina, assim como os vilarejos beduínos são, dentro do território israelense, são responsabilidade do governo israelense. Mas uma questão que também não é muito clara para mim, mas que eu já ouvi bastante, é a questão do preço. Eu acho que o preço é um pouco diferenciado.
para a Autoridade Nacional Palestina e para os cidadãos israelenses judeus que moram nos assentamentos. Mas eu também não sei muito isso a fundo, então prefiro não entrar muito, mas é bem... Assim, mas muita gente, quando eu fui apresentar esse trabalho na faculdade e tal, tentava puxar a questão do conflito para esse lado da água. Assim. Eu discordo bastante, eu acho que a água ela não tem um papel central no conflito. Eu acho que, principalmente agora que Israel fechou todos os gaps de água que tinha, na Guerra dos 6 Dias, tudo bem, tinha a questão do desvio das águas da Síria, e tal, mas ainda isso não era motivo, assim, era só, eu acho que uma forma que a Síria tinha de provocar Israel, mas eu não vejo isso como um tema central no conflito, não. Acho que assim, tudo sei lá, né, quando a gente está num conflito de duas partes, tudo é motivo, né, para reclamar tal. Eu acho que a questão da água, a não ser a questão do preço, que não é muito clara para mim ainda, eu não vejo essa questão sendo tão forte, assim, de discriminação e tal. Acho que tem questões muito piores antes do que a água. Primeiramente, queria parabenizar a profissão. Se fosse o governador de São Paulo hoje, eu comprava esse sistema. Eu duvido, mas tudo bem. Se você fosse, tudo bem. Se você fosse, tudo bem. Mas se o governador estivesse aqui, eu duvido. E aí, a gente vem a minha pergunta. Qual é o peso econômico desse sistema, da estabelecimento dele, e custo de manutenção, hoje, no tesouro? Sim. Então, como eu falei, a dessalinização, ela chegou num custo de extração por metro cúbico que está equiparado com o custo de extração dos aquíferos e do Jordão e do Kinneret e tal. Então, e você tem que pensar também que a adição desse recurso, que é a dessalinização, o reuso do esgoto e tal, ele economizou muitos problemas para Israel. Então, a questão econômica agora já o Marcel e o Amir vão falar disso daqui a pouco, mas que eu também não entrei a fundo, mas assim, a gente tem que pensar que qualquer custo adicional que isso tenha, ele vem junto com a economia de muitos custos que Israel tinha quando tinha o gap de 500, 600 milhões de metros cúbicos por ano na questão da distribuição. Ou seja, eu acho que inclusive a economia fica mais folgada pela garantia de um abastecimento, enfim, constante e seguro de uma água pura e tal. Então, com certeza, indústrias, até investimento estrangeiro que chega, a IBM está abrindo coisa e tal, isso tudo deixa a coisa muito mais segura, né? Que a distribuição, o fornecimento é constante de uma água muito pura e tudo. Mas eu não sei te dizer, assim, números que a economia, realmente eu não entrei nessa questão. Eu peguei a parte mais ecológica mesmo do problema. Mas é uma questão de impacto na renda dos consumidores, o Estado é elevado. Sim, subiu bastante. Subiu bastante. Mas também aquela coisa, para ficar um preço mais justo, né? Que antes tinha muita questão de subsídio e tal, e isso também faz as pessoas economizarem bem mais. Tem um dispositivo na pia que o pessoal instala, tem vários detalhezinhos que são usados e fazem bastante economia. Por favor. Parabenizar você porque é muito, muito interessante, forma que para laymen que não entendem esta parte científica também bem claro. E só para colocar isso dentro do que falaram os últimos participantes sobre a parte política. A água não é só para beber, não é só para consumo agrícola, é também tema político e também tema que está tratado muito na Knesset e tem que ver muito com decisões governamentais e relações internacionais. E é importante porque estamos hoje em contexto do modelo Knesset, só exemplos pequenos. A guerra de 6 dias. Começou, um dos motivos que esta guerra começou era os sírios tentaram desviar o Rio Jordão para que Israel não tenha água. Era outra época, não era a época que isso praticamente é um dos resultados desta época, que quase ficamos sem água e era um problema sério e Israel deve sair com respostas. A pessoa que desenvolveu este sistema de goteação, Rafi, não me lembro o nome dele, ele vai este dia de independência receber
Sim, porque mudou todo o sistema de água em Israel e até hoje no mundo não existe algo mais. Água é tema muito importante nas relações com os palestinos, faz parte do Acordo de Oslo, faz parte do diálogo regional que aconteceu no passado e espero que vai acontecer proximamente novamente. E também em relações internacionais, relações de Israel com Turquia. Nos anos 90, Israel melhorou as relações com Turquia. Um dos temas que estava dentro do acordo era importar tanques de água de Turquia para Israel, porque em Israel nesse momento ainda faltava água, ainda não tivemos estrutura de Ashkelon e assim que todos estes temas chegam na Knesset, todos esses temas estão debatidos não só no Ministério relevante do governo, mas também depois no Comitê da Knesset e leis e regulamentos, etc. Assim que tem aqui muito para fazer. Obrigada.